Bom, é uma honra, é uma satisfação receber aqui a Carla Giacometti, a Dani Amorim, para esse nosso podcast. E eu vou pedir que vocês se apresentem, porque eu sei que vocês têm um jeito de se apresentar muito de vocês, né? Carla. Muito bem. A honra é toda nossa, um prazer estar aqui. Como é que você se define? Vamos lá. Eu gosto sempre de me apresentar como uma flanelinha que ilustra lâmpadas. Essa é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Eu digo que eu faço isso em todos os meus papéis. Então, onde quer que eu esteja, eu vou estar tentando fazer as pessoas brilharem ao máximo da sua intensidade. Dani Amorim. Assim como a Carla, no modelo de apresentação diferente, eu digo que eu sou alguém que quer fazer com que as pessoas se respeitem e se valorizem para que elas sejam mais respeitadas e mais valorizadas pelas outras. E eu coloco isso em prática no meu dia a dia e também na profissão à frente da KD Impacto Humano. Tá, e aí uma pergunta que, para quem não conhece vocês, e com certeza muita gente vai assistir, que ainda não teve a oportunidade, o prazer de conhecer vocês. Por que a ideia de escrever juntas o capítulo Liderança de Dentro para Fora? Vocês trabalham juntas, né? Nós trabalhamos juntas, ambas à frente da KD, e nós ouvimos muito que nós somos muito complementares e que nós temos uma sintonia muito forte. Então, é muito interessante que, vez ou outra, eu chego num lugar e falo, a Carla chegou. A Carla chegou, a Dani chegou, não. O pessoal confunde. Confunde. Não tem nada a ver, mas já virou uma simbiose. E é muito interessante isso, principalmente em relação ao tema com que nós trabalhamos, que é marca pessoal. A gente fala sobre a importância de cada um ter com força e com consistência a sua própria marca pessoal. Então, a gente se complementa como empresa e como sócias, mas a gente também tem cada uma o seu nome e o seu papel dentro do negócio, o seu impacto, né, dentro da... A liderança já existe dentro da pessoa ou é alguma coisa que ela precisa desenvolver, precisa trabalhar, precisa estudar? Eu diria que, bom, falando um pouquinho, já entrando um pouquinho, né, na temática do nosso capítulo que a gente fala muito sobre talentos inatos, né? Que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, que é uma paixão nossa, que a gente trabalha muito dentro da cadeia. Existem alguns talentos que favorecem, né, a liderança. E aí, quando a gente desenvolve isso, quando a gente entende que talentos... Por isso que é tão importante a gente partir do autoconhecimento, né? Conhecer esses talentos. Quando eu já conheço e detecto que talentos são esses, é muito mais fácil chegar, né? E a gente também tem que entender que existem pessoas que não vão ter, nem almejam ser um líder. E que está tudo bem, né? Então, porque a gente acredita muito que é não colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Né? Então, o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Tirar um pouco desse peso, né? Por isso que a gente fala tanto da autenticidade, dos talentos naturais. E como é que a gente pode definir marca pessoal? Marca pessoal. A gente gosta de trazer a ideia de marca pessoal como um conjunto de características da pessoa. E aí, quando eu falo características, eu me refiro a valores, talentos inatos, interesses, estilo de vida, e que são transformadas numa narrativa que contam ao mundo quem essa pessoa é e que faz com que ela crie relações com as pessoas. Então, basicamente, essa é a definição de marca pessoal. E eu falo também que uma marca pessoal ela não pode ser criada. Então, a gente sempre ouve essa pergunta, eu quero criar minha marca pessoal, como é que eu faço? Então, diferente de uma marca corporativa, que pode ser criada da noite para o dia, uma marca pessoal, ela já nasce com a gente, né? Quando cada um de nós nasce também uma marca pessoal que vai se consolidando ao longo dos anos, conforme as sensações, as experiências, a forma como as pessoas lembram de nós. E aí o que pode ser feito de forma intencional é a gestão dessa marca pessoal. E aí, quando a gente traz a gestão da marca pessoal para dentro do contexto, a gente está falando basicamente em melhorar a autopercepção da pessoa, para que a partir dessa melhoria de autopercepção ela saiba comunicar com mais clareza, verdade e autenticidade para os outros,
aquilo que ela faz, como que ela faz, por que ela faz e para quem ela faz. Como é que a marca pessoal impacta na liderança? Tanto por parte do líder, quanto das pessoas que ele vai conduzir e liderar. Pois é, cada vez mais a gente tem ouvido isso, né? Que as pessoas, elas vão se conectar com as pessoas, né? Para além do cargo, né? Então, a importância disso, de que eu admire aquele líder, que eu me conecte com essa pessoa. Então, eu acho que tem um papel muito importante do líder, primeiro em se autoconhecer, como a Dani estava falando, até para aprender a se autovalorizar, mas se autoconhecer primeiro, para poder também ter esse olhar positivo para os liderados, para não só olhar positivo, mas também estimular essas pessoas para que elas busquem o autoconhecimento e cheguem nesse estágio também. E não só isso, né? Ele também tem que estar aberto, tanto para as vulnerabilidades dele, para como ele vai receber, de repente, um feedback de um liderado dele no momento que ele disse assim, tudo bem, eu fui me estudar e descobri que eu não tenho muito talento para tal coisa. E aí, como é que esse líder vai reagir? Então, ele tem que estar muito aberto e com esse mindset positivo mesmo, de como é que eu vou aproveitar esse talento, nem que não seja aqui comigo. Então, eu vou achar um outro lugar para ele e tal. Então, tem tudo a ver com isso. Vocês falam de autenticidade, né? É possível a gente ser autêntico sempre? Acho que a autenticidade 100% das vezes, dos momentos, é praticamente impossível. Ainda mais pensando na multiplicidade de papéis que nós temos, né? Então, nós gostamos muito da ideia de que existe um termômetro para a autenticidade. E esse termômetro ele vai abaixando ou subindo conforme o contexto, as pessoas, o ambiente onde a gente está. E existe uma temperatura média, que é aquela que se adequa mais facilmente a todas as situações. Só que a autenticidade ela não pode ser uma busca principal, né? Ela é uma consequência, e eu acho que é aí que está o ponto mais relevante desse termo autenticidade. Ela é uma consequência de uma jornada contínua de autoconhecimento. Então, ela é o resultado final e não a busca principal. A partir do momento em que eu reconheço, né, os meus valores, os meus talentos inatos, eu tendo a me validar mais internamente para depender menos dessa validação do outro que muitas vezes me exige ficar, em alguns momentos, sendo quem eu não sou. Né? Quando a gente fala, desculpa, não, por favor. Em autenticidade ainda, principalmente ligado ao contexto da liderança, a gente precisa entender que quanto maior o nível, quanto maior o cargo, mais difícil é para esse líder ser autêntico. Existe até um artigo da Harvard Business Review que fala sobre isso, chama o paradoxo da autenticidade. E os estudos mostram justamente isso, né? Quanto mais ele cresce na carreira, ele tem uma dificuldade maior de expressar essa autenticidade por conta de todo o contexto, de assumir as vulnerabilidades. Então, por isso que é tão importante isso que a Dani estava explicando, né? A gente entende que a gente tem papéis, que a gente permeia, né? Uma multiplicidade. Então, tem o parracho filho, o parracho que está lá trabalhando, o parracho que vai cultivar a alface. Em determinados momentos, a gente tem alguns filtros, né? Mas sempre vai haver um fio condutor. Né? E aí é que a gente fala da autenticidade, e quanto mais eu mostro isso para as pessoas, mais eu vou trazer para perto as pessoas que se conectam com a minha verdade, com os meus valores, e a chance desses relacionamentos terem mais êxito é muito maior, por exemplo, na formação de uma equipe. Como a gente sempre diz, desculpa te interromper, mas é impossível não trazer essa frase que nós amamos. Uma marca pessoal forte não agrada a todo mundo. Com certeza. Agora, existe uma tendência, de à medida que o líder vai assumindo novas responsabilidades, maiores demandas, outros desafios, ele ir se distanciando um pouquinho do time, enfim, se resguardando um pouco, se autoprotegendo? Existe isso? É exatamente isso que fala esse artigo que a gente estava falando, o paradoxo da autenticidade. Isso existe, é fato, e ao mesmo tempo eles se sentem solitários, né? Então é uma grande queixa, digamos assim, né, dessas pessoas que chegam, se levam e tal. Eles reclamam muito dessa questão de não ter com quem dividir muitas vezes, e aí
com esses critérios de assumir as vulnerabilidades. Uhum. Às vezes, no ambiente de uma organização, no ambiente corporativo, a gente escuta assim, nossa, o fulano ali está fazendo tal coisa, que desperdício de talento. Acontece muito isso, com muita frequência? Acontece muito, né? Com muita frequência, muito mais do que a gente gostaria. A gente luta muito por isso hoje em dia, né? O que acontece é que, para a maioria das empresas, das organizações ainda vale aquela abordagem mais convencional. Então, onde eu detecto se alguém está tendo êxito naquela função, então, nossa, o Parracho teve muito sucesso. Vamos ver o que o Parracho faz, vamos criar um treinamento e vamos treinar todo mundo nessas habilidades. Então, se o Parracho é um excelente comunicador, vamos dar treinamento de comunicação para todo o time. Então, essa crença, essa abordagem convencional acredita que você pode identificar pontos de sucesso de uma determinada pessoa ou de determinado time e repetir. Né? O que é a abordagem dos pontos fortes, que é essa que a gente acredita, diz sobre isso? Não, que cada pessoa tem os seus talentos que são únicos, né? E a partir do momento que eu combino de uma forma diferente, vai sair um outro resultado, então são únicos, e que a grande explosão de potencial está em identificar e investir nesses talentos. Então, a Carla e o Parracho podem chegar num gol, numa meta, podem ter sucesso fazendo tudo absolutamente diferente, a partir dos talentos únicos que eles têm. Se eu pedisse para vocês resumirem em um minuto cada uma, vou ser bonzinho, o capítulo do livro, para quem não conhece vocês, para quem ainda não leu o livro, né? Fiquem à vontade, mas só, por favor, não ultrapassem muito esse tempo. Fala um pouquinho, eu falo um pouquinho. Uau, 1 minuto. Bom, pegando como base o título do capítulo, né, marca pessoal, liderança de dentro para fora, a ideia que nós trazemos é de que, a partir do momento em que a pessoa, em que cada um de nós, ou que melhor, a partir do momento em que o líder aceita se conhecer em profundidade, trazer para a consciência os seus valores, os seus talentos inatos, o seu propósito, entender a forma também como é percebido pelo outro, né? Ele consegue exercer uma liderança mais inspiradora entre as pessoas, capaz de mostrar para o outro que, ao mesmo tempo em que ele se empolga e se sente entusiasmado com as suas próprias habilidades, ele também consegue contagiar positivamente a equipe e fazer com que a equipe também se desenvolva nesse mesmo sentido. A gente até cita a questão da liderança transformacional no livro, que tem a ver, no nosso capítulo do livro, que tem a ver com justamente com essa habilidade do líder, de saber se expressar, contagiar positivamente e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento do colaborador, né, do time, muito além daquilo que ele precisa entregar ali no seu trabalho, né? O olhar para o colaborador como um humano muito além das paredes profissionais. Você viu o poder de síntese da né? Ficou pouco. Deu 1 minuto? Não, mas você se complementa, então com certeza você vai trazer... Só complementando o que a Dani falou, eu diria ainda sobre a importância, a Dani falou muito sobre essa questão do entusiasmo e tal, desse olhar positivo. Então, desse olhar positivo para o time, para olhar para as potencialidades e não para aquilo que ele precisa melhorar o tempo todo. E o entendimento de que o diverso é o que faz, o que traz o sucesso, né? A diversidade é tão importante. Então, eu tenho um time que se complementa em termos de talentos, de habilidades, é isso que vai levar ao meu sucesso como líder, inclusive, né? Tomar muito cuidado com os vieses que a gente tem, de repente, procurar pessoas que são muito parecidas comigo, que, na verdade, o sucesso do meu time vai vir exatamente sobre dessas complementaridades. Posso fazer um complemento? Pode. A gente não está falando para jogar poeira para debaixo do tapete, né? Não é ignorar aquilo que a gente precisa melhorar. E sim se apropriar primeiro daquilo que a gente sabe que tem de recursos para conseguir lidar com aquilo que a gente precisa melhorar de forma mais
tranquila, mais escolher fácil. as batalhas, né? E escolher as batalhas também. Pensar exatamente aquilo que eu realmente preciso trabalhar, aquilo com as minhas fraquezas que eu preciso lidar, gerenciar. Existem outras que talvez eu possa criar parcerias, eu possa terceirizar. Dani Amorim, Carla Giacometti, muito obrigado por participar aqui desse podcast. Sucesso no livro e em todos os projetos de vocês aí. Sucesso para todos nós. Para todos nós. Obrigada. Obrigado.